Olá pessoal, meu nome é Leonardo Leite, aqui é o Além da Tecnologia, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o AWS Local Stack, que é um recurso que eu estou usando para poder estudar um pouco mais sobre os recursos da AWS, sobre os serviços que tem disponível lá dentro, e para poder também me adaptar ao novo contexto de trabalho que eu estou tendo agora, em que a gente roda tudo dentro da AWS. A gente tem o Amplify para poder fazer o deploy do front-end, o app-sim para poder fazer APIs GraphQL, a gente tem o back-end basicamente quase todo serverless com as lambdas, dentre outros vários recursos que a gente usa dentro do sistema. E a AWS Local Stack é uma forma de eu conseguir executar esses serviços localmente e validar se o comportamento que eu espero em produção está acontecendo realmente, porque localmente, né, a gente tem algumas divergências ali, principalmente quando se trata de serviços de cloud, mas o AWS Local Stack vem para poder facilitar essa parte, né? A gente consegue testar localmente e validar se o que a gente vai realmente pôr em prod é o que vai acontecer de fato. Aqui no site a gente tem uma parte de sources, clicando aqui a gente abre a documentação dela ali, com várias informações, inclusive destacando o que entra no gratuito ou o que não entra, o que entra no pago. No pago entra, por exemplo, alguns recursos mais avançados, de gerenciamento de alguns pontos específicos para algum serviço, entra uma interface gráfica ali para você poder conseguir gerenciar o seu local stack de maneira mais simples, né, para uma interface gráfica. Mas eu vou focar aqui hoje na parte do AWS Local Stack gratuita com o container mesmo, ali do Docker. Esse site aqui vai estar na descrição caso você queira aprender um pouco mais, explorar sobre o AWS Local Stack. E para poder falar um pouco sobre isso, eu tenho um projetinho aqui simples que eu criei com o objetivo de pegar duas lambdas e executar elas dentro do AWS Local Stack e reproduzir um pouco do comportamento que a gente tem ali dentro do projeto, né? Lá a gente tem exatamente isso, né? Um repositório com várias lambdas, várias lambdas. Aqui no caso eu coloquei só duas para poder fazer os testes que eu preciso e aprender um pouco mais sobre como funciona também. E também a gente utiliza Terraform, que é uma coisa que eu coloquei aqui dentro do projeto para eu poder ter um pouco mais de familiaridade também, que é basicamente o que a gente usa para poder ter toda a infraestrutura do projeto em formato de código. Isso facilita bastante a gente conseguir versionar, entender o que estava acontecendo em estados anteriores, entender como estava o estado do projeto em um determinado período do tempo e conseguir replicar a nossa infraestrutura em outro ambiente ou se acontecer alguma coisa, conseguir subir tudo de novo de maneira mais simplificada. E beleza, é isso. Vou começar aqui a exemplificar e mostrar como que está funcionando esse pequeno projetinho aqui de exemplo. Eu tenho o Docker Compose aqui, que basicamente sobe o meu container do Local Stack. E como é algo que só vai rodar localmente, não tem nenhuma estrutura mais diferente aqui ou algo preparado para poder rodar em produção, porque não vai rodar em produção, é bastante para teste local mesmo. A imagem aqui, o Local Stack, peguei a última disponível. As portas eu peguei basicamente na documentação lá, que são as portas que os serviços ficam disponíveis, mas a gente acaba usando basicamente essa 4566 aqui, e as minhas configurações do ambiente. Nesse caso eu estou rodando apenas Lambda e UIM, então eu coloquei aqui só esses dois serviços, debug, a região e as minhas credenciais. Coloquei apenas uma string de teste aqui, porque é realmente teste, então não vou utilizar isso em prod, né? E eu quero realmente testar apenas as lambdas, não é um teste validando credenciais, por exemplo. Aqui a gente tem dois pontos importantes a falar sobre o Local Stack na parte do Docker Compose, que é deixar disponível o Docker SOC para ele poder acessar, principalmente no caso que eu estou querendo testar lambdas, porque uma lambda na prática, né, ela é basicamente um container que a AWS sobe quando é chamado, quando aquela lambda ela é invocada, né? E aqui o Local Stack, para poder reproduzir esse contexto de uma maneira um pouco mais assertiva, a gente deixa disponível o volume do próprio Docker, né, o Docker SOC ali, para o Local Stack conseguir pegar o nosso código, nossa Lambda, falar para o Docker poder criar efetivamente um container com aquela Lambda e a gente conseguir executar de maneira um pouco mais assertiva. E é por isso que tem aqui tanto essa variável de ambiente quanto esse volume aqui definindo o acesso ao Docker SOC. O resto aqui é só um volume normal e é basicamente isso. Então não tem muito segredo aqui não, é um Docker Compose bem simples. Do lado do Terraform, a gente tem uma configuração bem simplificada também, para poder rodar localmente. Aqui na parte, aliás, eu vou falar primeiro dos módulos, né? Para poder subir a lambda em si, eu tenho o meu arquivo maintf das lambdas, então todas as lambdas vão usar esse módulo lambda aqui como base. Se eu tivesse outro serviço aqui sendo utilizado, como se eu estivesse colocando um EC2 aqui no ar, por exemplo, eu poderia ter um módulo barra EC2 aqui com os arquivos Terraform para poder instanciar um EC2. Mas aqui começa o Lambda, então você tem módulos barra Lambda mesmo. Aqui dentro eu crio dois recursos, o primeiro aqui, né, esse aqui que é a Lambda em si, que é basicamente onde a gente define aqui qual é o nome da Lambda, qual é o runtime que ela vai usar, qual que é o handler dela,
a role do IAM que ela vai utilizar, file name, variável de ambiente e o source code que é para pegar as diferenças ali na hora que a gente sobe o zip, né? E também eu estou criando ali a regra do IAM, a role do IAM para aquela lambda específica, ou seja, para cada lambda eu vou ter uma role do IAM específica. É basicamente isso. Aqui nas variáveis das lambdas, né, a gente tem o nome, a runtime, o handler, o file name e o environment, que é basicamente o que a gente acessa nessa parte aqui. Não tem muito segredo. Essa parte do outputs aqui é só para poder salvar esse output da lambda aqui dentro do meu lado, enfim, configurar algumas coisinhas. Mas não tem muito segredo nessa parte da lambda não. O principal é esse arquivo aqui. Ele é o responsável por gerenciar os recursos que eu vou colocar lá dentro da AWS. No meu caso, dentro do meu local stack. Aqui, as duas lambdas que eu vou instanciar, ela tem a runtime, Python 3.2, o handler, que é basicamente o nome do arquivo, mais a função que vai ser chamada, né? Se a gente for aqui dentro, pegar a teste lambda aqui, main, que é o arquivo que eu quero que ele chame, e lambda handler, que é a função dentro desse arquivo que eu quero que ele acesse. Não tem muito segredo também. Aqui o zip path é o path onde o zip vai estar salvo. Se eu vier aqui nessa lambda aqui de baixo, onde ela já está pronta, o zip está exatamente aqui, ó, lambda.zip, que é onde ele vai encontrar. E aqui as variáveis de ambiente. Aqui embaixo eu venho dentro aqui do módulo lambdas, pego o source aqui para poder pegar exatamente esses arquivos que estão aqui dentro, né, para poder criar um módulo ali dentro do Terraform. E aí é uma lógica simples, né, para cada lambda que eu tenho aqui, local lambda que eu tenho ali, eu vou definir o runtime, o name, o runtime, o handler, file name e as variáveis de ambiente. E com isso eu tenho basicamente o meu Terraform que eu preciso poder fazer deploy dessas duas lambdas. Antes de fazer deploy dessas duas lambdas, eu preciso deixar as lambdas configuradas, né? E esse é um outro passo que eu vou mostrar aqui. Dentro do README, deixa eu pegar aqui. Dentro do README, eu já tenho uma parte aqui mostrando como que eu faço o build da minha lambda. Porque para a gente poder subir uma lambda para a AWS, a gente tem basicamente 3 passos. O primeiro é criar uma pasta build e salvar todas as dependências daquela lambda dentro da pasta build. No caso aqui do Python, eu vou pegar todo o meu ambiente Python, todas as dependências que eu instalei e colocar ali dentro. Se fosse um Node, por exemplo, eu ia pegar o meu Node Modules e colocar ali dentro. Ou seja, tudo que o código precisa para poder ser executado tem que entrar dentro dessa pasta build e, consequentemente dentro do zip. O segundo passo é a gente mover o nosso source code para dentro dessa pasta build e construir o zip a partir disso, né? Aliás, o zip é o terceiro passo, né? Mas mover todo o nosso source code. No meu caso aqui, o meu source code é apenas um arquivo main, mas em outros casos pode ser que você tenha várias pastas e uma estrutura ali um pouco mais elaborada para uma lambda bem mais complexa. Aqui no meu caso é só exemplo, então é só esse arquivo. E o terceiro passo, que é efetivamente fazer o build do zip da lambda. É exatamente o que a gente vai fazer aqui. Nesse second lambda aqui, a gente já tem isso montado, mas na primeira não tem. Então eu vou vir aqui, cd, lambdas, teste lambda, teste lambda. Aqui dentro eu não vou remover o da ORM no build, porque não tem. Vou criar a pasta build. Aqui eu estou usando o UV para poder fazer a gestão das dependências. Se você estiver usando Poetry ou o próprio pip, não tem diferença, você só precisa dar um export para poder gerar o requirements.txt. E o interessante aqui é que eu estou gerando a partir do arquivo lock. Então ele tem um hash aqui bonitinho para poder garantir, né, a previsibilidade no build das nossas lambdas. A partir disso eu vou criar um novo ambiente Python para poder garantir um ambiente completamente limpo e onde eu vou fazer as instalações. Vou dar um activate nesse ambiente e aqui eu vou rodar o install dentro do meu próprio ambiente. Então aqui eu estou instalando, se a gente for aqui dentro da pasta build, todas as dependências que eu preciso já estão aqui. Que é basicamente o Boto3 e as dependências indiretas, tem um nome específico para isso que fugiu da cabeça agora, né? Mas tudo está instalado aqui agora. Beleza, agora a gente vai copiar o nosso source code para dentro do build, que é basicamente um arquivo, né? Por isso que é só cpmain. E o último passo, gerar o zip. Então quando eu faço aqui, ele vai gerar o zip e está aqui. Ok, tudo que a gente precisa para poder fazer deploy das nossas lambdas está pronto. E um ponto importante é que esse processo aqui que eu fiz, normalmente ele é feito dentro de um CI e CD. No CI, né, no caso. Em que ele vai ter todo esse passo a passo de criar um ambiente, instalar as dependências dentro de um ambiente limpo, fazer a movimentação ali, gerar o zip e fazer deploy para a AWS.
no caso aqui, eu tô aprendendo a mexer com o Local Stack, usando Terraform, então não automatizei essa parte, mas em ambientes produtivos, em projetos maiores, isso também é automatizado, né, para poder facilitar. Beleza, então aqui eu tenho tudo montado, já tá tudo certo. O que a gente vai fazer agora? Eu vou primeiro subir o meu Docker Compose, então se eu vier aqui Docker Compose Up, não vou usar o "-d" aqui, porque eu vou deixar pra gente poder ver os logs. Enquanto ele sobe, eu vou criar outro terminal aqui, vou deixar o log do AWS Local Stack aqui em cima pra gente poder ir vendo. Dentro dessa parte aqui, eu vou entrar dentro do Terraform, e aqui um ponto importante. Eu estou usando o Terraform para poder fazer a gestão do meu ambiente. Só que além do Terraform, eu estou usando o TF-Local também para poder ser uma camada a mais. O TF-Local é basicamente uma camada a mais que acessa no Terraform e facilita algumas coisas ali para mim poder criar um ambiente local. TF-Local, né? Que é o próprio nome dele já diz. Então, aqui no Region eu tenho os comandos do Terraform que precisam ser usados para poder instanciar. Não tem nenhum segredo, né? A gente dá o init e dá o validate, dá o plan e dá o apply, né? Que é o obrigatório de poder efetivamente aplicar as nossas alterações na AWS ou no Local Stack. No meu caso aqui, eu estou usando o TF-Local, então ele vai usar o meu Terraform para poder criar essas informações dentro do Local Stack. Então, vamos lá. Se eu der um tf init aqui, ó, tf-local init, ele vai fazer a inicialização. Essa inicialização ela pode demorar um pouquinho, às vezes, demorar alguns segundos. Enquanto ela começa, só explicar uma coisa sobre o funcionamento do Terraform. Vocês vão ver ali que eles vão ser criados alguns arquivos, né? Aqui, como eu estou usando TF-Local, ele já criou um arquivo de override, que é dos providers. Inclusive, esse arquivo de override mostra que eu nem precisaria definir esses endpoints aqui, porque aqui eu estou definindo os endpoints da Lambda, né, com essas variáveis aqui, sobrescrevendo ali, mas o TF-Local ele já cria para mim esse provider para poder sobrescrever todos, né? Então nem precisava daquelas variáveis de ambiente. Segundo, que um outro dado que vai ser criado aqui, eu acho que quando eu rodar o apply, ele vai criar um state do meu arquivo Terraform. Em ambientes produtivos, esse state ele precisa ser salvo em algum lugar, em um back-end. Pode ser um DynamoDB, pode ser um próprio S3, para o Terraform ele conseguir verificar o que ele tem que efetivamente fazer. Então, quando eu rodar o validate aqui, ele vai falar se está válido as configurações que eu fiz aqui dentro do ambiente, que eu mostrei agora. E quando eu mostrar o plan, ele vai mostrar exatamente o que vai ser feito. Aqui, ó, todas as configurações estão válidas. E quando eu rodar o plan, ele vai mostrar tudo o que será feito. Então, aqui dentro ele vai me falar que ele vai, olha só, adicionar 4, modificar 0 e destruir 0. Isso aqui ele sabe disso porque ele vai usar como base o estado anterior. No meu caso, o estado anterior era vazio, né? Não tinha nada. Mas ele vai usar esse dado para poder dizer o que efetivamente vai ser feito dentro do seu ambiente. Então, aqui, ó, se eu vier aqui, ele vai ter, né? Aqui ele está criando a Lambda em si, a teste Lambda. Aqui em cima provavelmente vai ser o IAM. Aqui, ó, IAM role da Lambda que eu vou criar agora. E aqui todas as especificações dessa IAM role. Mesma coisa aqui para minha Lambda, second Lambda. E para o meu IAM role. Então aqui ele já especifica, né, tudo que vai ser criado certinho. E conectando isso com o que eu estava falando, né, do back-end, que a gente precisa salvar esse estado em algum lugar, para ele poder saber essas informações aqui, né, de quantos que ele vai adicionar, de quanto que ele vai mudar, de quanto que ele vai destruir, ele precisa ter acesso a esse state. Então a gente joga isso dentro do S3 e dá as credenciais ali para o pipeline acessar esse S3, carregar o estado, o TF state, e ele conseguir calcular isso. Então na hora que eu rodo aqui tf-local apply, ele vai me falar novamente o que vai ser feito, vai perguntar se eu quero confirmar isso. Eu vou dar yes, e aí efetivamente ele vai aplicar aqui no meu local stack. Você vai ver que vai ter uns logs ali do que está sendo aplicado, e ele vai criar aqui também um state, tá? Que é o TF state, que é basicamente o que vai definir como é que está o meu ambiente, o snapshot do meu ambiente, para ele poder saber o que ele vai fazer nas próximas vezes. Então, se eu vier aqui, modificar o Terraform, apply de novo, ele vai me mostrar ali o que vai ser modificado ou não. Mas beleza, então aqui quer dizer que a gente conseguiu criar um ambiente certinho, né? Vamos testar uma lambda dessa então. Se eu vir aqui no region e copiar esse comando aqui e rodar, a gente vai testar essa lambda. Esse comando aqui, ele está acessando a série da AWS, está definindo um endpoint para poder não bater na AWS de verdade, bater nesse endpoint aqui local.
O que eu estou fazendo? Estou invocando uma lambda, o nome da lambda é test lambda, o payload que eu estou enviando é esse aqui, hello world, data, my first local stack lambda. Vou salvar isso dentro do response JSON e aqui o formato de saída e a região. O formato de saída é só porque ele é por padrão base 64, aqui eu vou desabilitar isso para ser formato de saída JSON. Então na hora que eu rodar isso aqui, ele vai... rodou com sucesso. Aqui na nossa lambda, se a gente pegar aqui, ele tem esses lambda event, dburl e feature flag x ali, né? Vamos ver se a gente consegue ver esses logs aqui. Como tá muita informação, aqui ó, o log tá como true, a minha URL ali que eu mandei é exatamente o que está definido nas variáveis de ambiente ali. Se eu vier aqui no Terraform main, é exatamente o que está nesse caso aqui, né? No caso está igual para as duas. E aqui hello world, data, my first local stack lambda. Ou seja, funcionou, ele pegou as configurações certinho, né? E aqui o meu arquivo de saída, que é basicamente o que ele me retornou ali na saída da lambda, né? Exatamente o negócio que ele colocou ali. Ou seja, funcionou, a gente conseguiu criar um ambiente com a AWS Local Stack, conseguiu configurar o Terraform para poder criar esse ambiente para a gente, usando o Infrastructure as a Code, e a gente conseguiu fazer a chamada. Essa chamada aqui eu estou fazendo pelo CLI, mas poderia ser por endpoint também, não tem nenhum segredo. O que importa é que o nosso ambiente do Local Stack está funcionando. E um ponto a mais que eu quero falar aqui sobre é em relação ao ambiente de desenvolvimento. Porque aqui eu apliquei essa informação ali, a lambda dentro do Local Stack, mas eu posso também querer executar o código dessa lambda dentro do meu VS Code e, por exemplo, colocar um debug, enfim, fazer testes locais sem necessariamente subir para o Local Stack, porque é um passo a menos, né? Em vez de a gente ter que subir na AWS, a gente coloca na Local Stack, mas ainda assim, em momentos que colocar um breakpoint ali faz toda a diferença. Então, como é que eu faço para poder colocar um breakpoint aqui e rodar essa lambda efetivamente? E aí, um extra aqui para esse vídeo é que o VS Code ele dá uma configuração muito simples de fazer isso. Porque, assim, como é que é um projeto normal, né? Você inicia um projeto ali, Node, Python, Java, e ele precisa ali de um interpretador para poder executar aquele código, enfim, tem um setup ali padrão, né? Aqui dentro da Lambda a gente tem um setup diferenciado. Aqui a gente tem uma vend para cada Lambda que a gente for usar, então aqui tem uma que pode dar incompatibilidade, aqui o Boto 3 ele pode estar instalado nessa, mas não está instalado nessa, enfim, e como que o VS Code vai lidar com isso, né? Ele tem um recurso bem interessante, que são as configurações. Eu vou mostrar primeiro aqui essas configurações. Eu tenho uma pasta .vs Code para cada Lambda, então eu tenho settings.json aqui, definindo o meu workspace aqui, e um launch.json definindo um arquivo do meu debug. Só que, aqui, se você reparar, o meu workspace, ele está partindo a partir dessa pasta, test lambda. Ele não está partindo a partir da raiz, o que é o comum normalmente. Mesma coisa para outro lambda, né? As duas lambdas têm basicamente as mesmas configurações do VS Code, tanto o launch.json quanto o settings.json. E como que o VS Code vai saber que não é para ele dar isso aqui tudo como workspace, mas sim essa parte aqui? Apenas uma lambda específica. A gente vem com esse arquivo aqui, ó, repo code workspace, em que eu tenho as configurações. Eu tenho o arquivo Terraform aqui como se fosse workspace, eu tenho minhas lambdas como se fosse workspace também. Então, para cada lambda que eu for adicionando aqui, eu vou colocando ali um mais workspace aqui dentro. E a partir disso eu já consigo executar o meu código da lambda como se fosse um workspace normal ali dentro do Python, né? Eu vou aqui dentro do meu terminal, em vez de a gente fazer code ponto, que é o que a gente está acostumado, deixa eu aumentar aqui, em vez de a gente fazer o code ponto, que é o que estamos acostumados, a gente vai fazer simplesmente um code, só que com o repo.codeworkspace. E ele vai abrir uma janela do VS Code que é um pouquinho diferente. Deixa eu abrir aqui, dar zoom. E aqui ele abre cada um dos itens que eu coloquei aqui dentro como se fosse um workspace separado. Então aqui tem o workspace Terraform e tem as duas lambdas, que é exatamente o que eu defini aqui. E a partir disso, o próprio VS Code, quando eu abro, por exemplo, o terminal aqui dentro, ele já abre o terminal aqui, ó, teste lambda. Então se eu criar aqui poder adicionar um novo terminal, ele vai me perguntar em qual workspace eu quero abrir, sabe? E isso facilita bastante. Então eu consigo vir aqui e colocar um breakpoint. Já que eu estou dentro do workspace, o VS Code sabe disso, ele já abriu um terminal específico para aquele workspace, eu posso simplesmente vir aqui no meu teste lambda e rodar aqui, por exemplo, um UV sync
UV Sync, para ele poder instalar as dependências, e aí eu usar as configurações do próprio VS Code aqui para poder executar esse meu código e ele parar ali dentro do breakpoint. Então, se eu vier aqui, vamos ver se deu certo. Deu certo. Ele veio aqui e executou, então eu consigo vir aqui, passar no breakpoint, ver os logs certinho, ver o que tem dentro de cada variável, enfim, certinho. Aqui no caso ele deu que a variável de main não está setada, né, porque isso aqui é uma configuração dentro da AWS. A gente consegue usar o settings.json ali settings.json, o launch.json para poder definir também as variáveis de ambiente que a gente quer colocar ali no console. Não tem segredo, inclusive eu vou fazer isso e o repositório vai estar atualizado quando esse vídeo subir. Mas é basicamente dessa forma, então eu posso vir aqui e se eu rodar essa lambda aqui, que eu não odeio sync, se eu vier aqui dentro dela do main e tentar executar, eu acredito que ela vai funcionar. Ela vai funcionar porque o ambiente está instalado. E se eu vier aqui no Ground... Aliás, não vou misturar as coisas aqui não. O vídeo já está muito longo também para poder ficar brincando com essa estrutura, né? Mas é basicamente dessa forma com que a gente consegue criar um ambiente usando o Local Stack, usando o Terraform, executar a Lambda e ainda de quebra conseguir debugar o nosso código e ter um workflow de trabalho ali usando o VS Code de maneira eficiente. Se esse vídeo te ajudou, se você gostou, deixe sua avaliação aqui embaixo. E relembrando que todos os links das coisas que eu citei, tanto a documentação do Local Stack quanto o link do repositório, eles estão aqui embaixo para poder serem acessados. Muito obrigado por ter assistido até aqui e valeu!